Que bom que estamos reunidos aqui, amém? Eu quero começar com a história de um náufrago que estava numa ilha cristão e o navio dele, o barquinho dele afundou e ele ficou nessa ilha por 4 anos. Até que descobriram a ilha e um barco foi enviado para resgatá-lo. Quando o barco chegou na ilha, ele estava sozinho na ilha. Os tripulantes do barco avistaram ele na ilha e avistaram 3 cabanas. E quando ele subiu ao barco, um dos tripulantes perguntou o que eram as cabanas, se ele estava sozinho. Ele disse: uma é a minha casa, e a outra, eu sou cristão, era a minha igreja. E aí falaram assim: mas e a outra, a terceira? Aí falaram: aquela era a minha ex-igreja. Demora um pouquinho para entender, mas você vai entender. Porque hoje eu quero falar exatamente dos desigrejados. Eu quero falar de uma expectativa que existe no nosso coração, e eu queria discutir isso com você, que está relacionado com aquilo que nós desejamos, que está relacionado com aquilo que nós queremos, o que é que pulsa dentro da gente. E geralmente nós criamos expectativas e geralmente a vida nos presenteia com o contrário daquilo que nós esperamos. E aí quando a vida nos presenteia com o contrário daquilo que nós desejamos ou esperamos, nos decepcionamos, nos sentimos ludibriados, às vezes machucados, às vezes angustiados. E é exatamente por conta dessas expectativas não supridas é que pessoas entram e saem. É exatamente por conta disso que pessoas vêm e vão. E eu acredito que é também por isso que pessoas se desiludem com ministérios, se desiludem com igrejas. Eu acredito que existam sim pessoas frustradas com pastores, com líderes. Mas a pergunta que nós devemos fazer é se todas essas coisas são legítimas. Se essa frustração é de fato verdadeira, ou se eu e você, que já nos encontramos nessas situações, somos vítimas das circunstâncias ou do nosso próprio coração, da nossa própria expectativa. Talvez a gente coloque expectativa nas pessoas muito além do que elas podem dar. Isso é mais comum do que a gente imagina. É natural, por exemplo, se eu vivi algum tipo de frustração traumática com os meus pais, por exemplo, eu possa carregar essa frustração que eu vivi em cima de um líder, em cima talvez até de um pastor, esperando que ele seja meu pai, esperando que ele responda na condição daquele trauma que não me foi respondido. Talvez você tenha vivido circunstâncias e contingências de injustiça, e aí você se depara numa determinada situação no ministério que te parece injusto, e aí você coloca toda aquela carga, daquele trauma que você carrega, naquela situação. A gente coloca expectativas sobre as pessoas. E na maioria das vezes as pessoas nos frustram, mas nos frustram não que elas saibam. Não que elas tenham necessariamente toda a culpa. Existe uma realidade hoje, nos nossos dias, ou essa realidade chamada de desigrejados, pessoas que acreditam em Cristo, mas que não acreditam mais na igreja. Eu acredito que essa também é uma doença que tem afetado inúmeras igrejas, é por isso que eu acho preponderante a gente conversar sobre isso juntos, pensarmos juntos, porque isso não é uma coisa nova. A igreja nasceu no final de semana da Páscoa, amém? Foi ali que a igreja não nasceu quando Jesus começou seu ministério.
Ali Jesus estava preparando os seus discípulos. A igreja nasceu no domingo da ressurreição. Foi ali que a igreja nasceu. E naquele dia a igreja já tinha 2 desviados. No dia que a igreja nasceu, ela já tinha 2 desigrejados. Pessoas que não queriam mais fazer parte. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Eu quero ler com você a história dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24. Discípulos esses que saíram da plateia do Calvário, que a pastora Irene pregou hoje pela manhã, e que não quiseram mais voltar à igreja, quiseram caminhar para Emaús. Lucas, capítulo 24, eu quero ler com você a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quando perdemos a visão da cruz, a perspectiva da cruz, essa é a mensagem de hoje. Todos acharam, amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, nos educa, Senhor, diante da tua vontade e diante da tua interpretação, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que esta palavra saia do nosso coração e que esta noite esta palavra traga entendimento para a nossa vida toda, Senhor, e que ela perdure no nosso coração até o dia do Senhor. É o que nós te pedimos e clamamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Emaús era uma cidadela que ficava contrária a Jerusalém, distava de Jerusalém
aproximadamente 11 quilômetros. Uma estrada arenosa, uma estrada poeirenta, uma estrada íngreme, cheia de elevações. Mas Emaús simboliza mais do que uma estrada. Emaús carrega o símbolo do caminho do regresso, do caminho do retorno ao passado. Emaús simboliza a vontade que nós temos de chutar tudo para cima e voltar a ter a vida antiga que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Mais do que isso, Emaús é a estrada do caminho da decepção. É a estrada do desespero, da desobediência, da frustração. Os teólogos consideram Emaús como a estrada da falta de fé, da inobservância das escrituras sagradas. Emaús é esse caminho que a gente pega de vez em quando na vida da fé, na vida cristã, e sente aquele desejo enorme de desistir, de chutar o balde, de abraçar o mundão velho, as vontades antigas, o espírito do homem, e de fazer todas essas coisas que nós fazíamos na nossa fraqueza, na nossa ignorância, só que agora com a percepção de desistir, de não cumprir mais o que Jesus quer de nós. Esse é o caminho de Emaús. Paradoxalmente, também é o caminho que Jesus resgata essas pessoas. Paradoxalmente, esse caminho de Emaús também é o caminho em que Jesus se encontra com os discípulos. E que tenta entender o que está acontecendo na confusão dos seus pensamentos e das suas percepções a respeito de várias coisas. Quando eu leio o texto, eu percebo, por exemplo, o desânimo no coração deles. Porque a primeira coisa que eles dizem é que eles esperavam que esse Jesus que veio fosse redimir Israel. Olha que interessante, a igreja estava vivendo o seu grande momento da história. Discípulos e discípulas já tinham visto a ressurreição de Jesus e já estavam testemunhando o milagre do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas esses discípulos aqui no caminho de Emaús estavam totalmente desanimados. A Bíblia diz no versículo 13, se você fechou, não fecha. Lucas 24, versículo 13, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição, o dia do testemunho, da grande história, na história da humanidade, naquele mesmo dia, no dia em que o maior milagre havia acontecido, no dia da ressurreição de Jesus, naquele mesmo dia você tem dois discípulos extremamente desanimados, indo em direção contrária à reunião dos santos, indo para Emaús, pegando esse caminho. O que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente diferente do que estava acontecendo com os discípulos que estavam reunidos na igreja em Jerusalém. Totalmente diferente. Era um paradoxo das emoções. E como é que a gente explica isso? Como é que a gente percebe essa decepção dos discípulos? Se era para ser um dia de festa, por que é que eles estavam tristes? Se era para ser um dia de testemunhar a vitória, por que é que eles estavam se sentindo derrotados? Se era para ser o dia da esperança, por que é que eles estavam se sentindo decepcionados? Essa é a pergunta. E eles estavam assim porque estavam indo para Emaús. Essa estrada da decepção. Esse caminho do desespero, do desânimo, da cegueira,
espiritual. Então, hoje à noite, se porventura algum de nós aqui está nesse caminho, eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Primeiro, eu queria anotar com você, grifar com você algumas coisas na Bíblia. Uma delas é que existem em nossos dias muitos Cleopas. O que são Cleopas? Cleopas é o nome de um dos discípulos. Nós não sabemos aqui quem é quem. A gente vai investigar. Essa palavra, quando a gente diz no Brasil, dá até medo. Mas a gente vai investigar no texto bíblico esses dois camaradas. Mas eu sei, porque Lucas é minucioso quando está escrevendo. O cara é pesquisador. E ele escreveu um dos nomes. E eu acho que esse Cleopas é um dos mais faladores, um dos mais comunicadores. Cleopas é um camarada comum nas nossas igrejas. É um amigo coveiro, vamos dizer assim. É um camarada que enterra esperança, que joga a fé no buraco. Olha só, leia comigo o versículo 13 e 14. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, o que diz aí na sua Bíblia? Conversavam a respeito de tudo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa vem para uma igreja evangélica, uma pessoa é convidada, Deus, Ele levanta um regimento de soldados. Pessoas de outras igrejas oram, falam, convidam. Outros irmãos dão literatura para essa pessoa ler. Alguns outros dão carona para trazer ela para a igreja, outros ajudam ela no momento de necessidade, de ajuda. Deus mobiliza muitos cristãos para salvar uma pessoa. Geralmente, é isso que acontece. Convida, o outro compra uma Bíblia, o outro traz no templo, liga, pergunta se está tudo bem, ora junto, não é assim? Geralmente isso acontece em 99% dos casos. Agora, quando uma pessoa quer se afastar do caminho, aí só uma pessoa basta e é necessário. Quando uma pessoa quer sair da igreja, uma pessoa só é necessário. Geralmente alguém que ela conheceu dentro da igreja e que se faz seu amigo na igreja. E é bastante curioso porque conversa muito essa pessoa, mas sempre com o intuito de desencorajar. Sabe aquela conversa assim, você viu o que aconteceu com o pastor Bruno? Geralmente é assim. Você viu o que aconteceu lá na igreja? A Bíblia diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que tinha em Emaús? Nada, meu irmão. Emaús é tão inexpressiva, Emaús é tão insignificante que a gente só sabe que Emaús existiu por causa do relato de Lucas. Não tem nada acontecendo em Emaús. O negócio está acontecendo em Jerusalém. Mas para onde que esses caras estão indo? Para Emaús. A igreja, ela está reunida em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos. As mulheres chegaram, você sabe que Jesus, quando ressuscitou, ele se revelou primeiro às mulheres, porque ele queria que o evangelho chegasse a todas as nações. Vocês sabem disso, por isso Jesus primeiro fala sempre com as mulheres, né? As mulheres vão continuar me amando, que nem diz o William. Então, a igreja estava tentando descobrir o que aconteceu. O
Que negócio é esse de anjo, de relato, de coisa, um negócio acontecendo aqui, um burburinho tremendo em Jerusalém. Mas esses dois estavam de conversa fiada, irmão. Indo para Emaús. Conversando o quê? Tudo. Falando de tudo. Falando de todas as coisas. A Bíblia diz simplesmente que eles iam conversando. A gente não sabe, obviamente, quem estava convencendo quem. Mas parece que o Cleopas aqui é o mais conversador. Quando a gente lê o texto, é essa impressão que a gente tem. E o outro, o que dá ouvidos ao que Cleopas está falando. Agora, ter amigos na igreja é saudável e é recomendável, inclusive. Só que o grande problema é que a gente precisa tomar cuidado com os Cleopas. Porque essa espécie de gente, geralmente são pessoas mal resolvidas com Deus e com a sua fé, que carregam desculpas e percepções extremamente absurdas na leitura que fazem e que precisam, para dar aval à sua saída, convencer outros. Está dando para entender ou não? Isso aqui, esse quadro aqui existe. Porque para a pessoa sair, as meras desculpas delas, daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que nos habilita a sair da igreja. As meras desculpas delas não são suficientes, então elas precisam levar outras pessoas com elas, para validarem o que elas estão fazendo, pelo menos para se sentir menos culpados, para sentir um peso menor na consciência. Então, a primeira coisa que leva pessoas a saírem da igreja é dar ouvidos à conversa fiada. Diga comigo, não quero dar ouvidos a conversas fiadas. E se encontrar um Cleopas aí no caminho, manda ele se converter. Segunda coisa, o problema da cegueira espiritual. Havia neles aqui uma cegueira espiritual. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Leia comigo aí. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram o quê? Impedidos. Olhos impedidos. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão absorvidos com a sua discussão, com a sua construção do que estava acontecendo, com a sua leitura, que eles não são capazes de ver, eles estavam cegos. Eu fico imaginando a cena ridícula desses discípulos caminhando, Jesus do lado, mas eles não conseguem o quê? Ver. Porque eles estão, você sabe que você só vê o que você quer ver, né? Você sabe disso. Você não vê o que você precisa, você vê o que você quer. A gente vê uma vitrine com um bolo de chocolate, a gente só vê o bolo, não vê mais nada. A gente só vê aquilo que a gente quer, porque a gente está tomado por certas circunstâncias, emoções e desejos, e esses caras estão impedidos de ver Jesus, e eu fico pensando no estado ridículo desses dois discípulos caminhando no caminho de Emaús e dizendo para Jesus: és tu porventura o único que não sabes o que está acontecendo? E Jesus, não sei. O que está acontecendo? Jesus dá um migué. O que está acontecendo? Eu não sei. É muito curioso isso. Geralmente as pessoas que abandonam o caminho são pessoas que estão cegas espiritualmente, mas o pior dessas pessoas não é só que elas estão cegas, é que elas acreditam que vêm. Elas acreditam que podem ensinar outros, porque elas querem ensinar Jesus sobre o que está acontecendo. Geralmente pessoas cegas acreditam que são as únicas que enxergam. E é melhor chamar o outro de cego. Chamar o outro como alguém que não vê o que não quer ver. Então,
a segunda coisa aqui é essa questão da cegueira espiritual. Pessoas cegas que querem discutir sobre coisas que não entendem, que não sabem, que acreditam que estão vendo. O terceiro motivo que acontece aqui está no versículo 17, leia comigo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Tristeza é um sentimento legítimo. Tristeza é um sentimento, a gente não pode evitar ficar triste. Existem coisas que são legítimas, que a gente não consegue evitar. Ficar triste é uma delas. Por que eles estavam tristes? Por uma série de coisas. Pela morte de Jesus, pela injustiça das autoridades que levaram Jesus à cruz, condenando injustamente. Estavam tristes porque os discípulos abandonaram Pedro, que dizia que ia morrer com Jesus, vazou. Haviam muitos motivos para eles estarem tristes, e por conta dessa tristeza avassaladora, eles não suportaram a pressão. A gente não consegue evitar a tristeza, mas a gente tem uma responsabilidade diante da tristeza, que é não permitir que ela encha o nosso coração. O nosso coração não pode ficar cheio de tristeza. Eu tenho uma responsabilidade em relação a isso, porque gente triste é gente fraca. E eles estão enfraquecidos. Eles se sentem debilitados. Quando a gente está triste, meu irmão, qual é a nossa tendência? Se isolar, ir para longe, não conversar com ninguém, não receber telefonema, não quer falar, não visualiza o WhatsApp, a gente não quer saber. A gente está triste. E a tristeza pode inclusive nos levar a abandonar a carreira da fé, a virar a mesa. Ah, pastor, mas você não sabe, o pastor me entristece, os irmãos me entristecem. Eu vejo coisas que me deixam tristes. Bem-vindo ao trabalho do Espírito Santo na igreja. Eu explico. Eu e você precisamos de decepções. Eu e você precisamos de desilusões. Sabe por quê? Porque é assim que o Espírito vai colocar em nós o seu fruto: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você quer voar no coração do irmão, mas você tem que ter domínio próprio. É claro, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Então tristezas e decepções vão acontecer, desilusões vão acontecer, mas é o Espírito trabalhando em nós. Isso é argamassa, isso é subsídio para o Espírito trabalhar em nós. Quarto motivo do porquê pessoas saem da igreja: vivem de saudosismo. Sabe o que é saudosismo? É culto ao passado. Olha só o que diz, leia comigo o versículo 19. Vocês estão comigo, amém? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteciam nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra, diante de Deus e de todo o povo. Algumas pessoas gostam de viver ou de dizer: ah, naquele tempo, pastor era, o cara vinha de gravata. Pastor, o cara pregava mesmo. É um homem de oração. Na época da igreja dos apóstolos é que tinha poder. Hoje... E aí eu acho engraçado porque essas pessoas vão se distanciando da percepção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Amém? Agora olha que curioso, Deus estava derramando do seu poder sobre a igreja de Jerusalém, porque Cristo havia ressuscitado, anjos haviam aparecido e as pessoas já estavam dando testemunho. Mas qual era a percepção desses dois discípulos? Que o poder de Deus havia cessado.
que o poder de Deus não estava mais na igreja. E aí eu fico preocupado quando algumas pessoas falam assim: pastor, eu não sei, viu? Acho que o poder de Deus não está mais sobre a igreja. Será? Ou será que o poder de Deus não está mais sobre a sua percepção? Porque é isso que eu vejo acontecendo aqui. Esses caras deram as costas para Jerusalém. Eles estavam perdendo a melhor parte. Eles não estavam juntos aqui. E outra coisa, mesmo que a igreja de Deus não estivesse com poder, se você está enxergando isso, você está sendo escolhido para incendiar a igreja, para jejuar, para orar, para dar estudo da palavra, para trazer esse fogo do Espírito. Mas nós não queremos fazer isso, a gente usa essa desculpa e diz: eu vou procurar outra igreja porque essa aqui está sem poder. E saem da igreja. Quinto motivo. Não acaba mais? Acaba, irmão, são 7. Quinto motivo. Ter a sua esperança frustrada. Olha o que diz o versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Deixa eu te explicar algo. Naquela época as pessoas não eram enterradas, elas eram colocadas em cavernas, né? Ou em perfurações na rocha, que eles faziam, quem tinha mais dinheiro fazia um túmulo assim. E só depois de 3 dias é que a pessoa estava oficialmente morta, porque naquela época não tinha como diagnosticar a causa mortes. E quando eles dizem: olha, já é o 3º dia, eles estão afirmando: olha, a nossa esperança acabou. Não tem mais jeito de reverter essa situação. Esperança frustrada é difícil, porque eu fico imaginando que Cleopas e o amigo, esse outro discípulo, deviam ter investido tudo em Jesus, deviam ter apostado todas as cartas. Na cabeça deles, a igreja estava passando por crises, e eles não podiam esperar mais. E geralmente nesses momentos, profetas do juízo se levantam. Começa com aquela historinha assim: tem uma nuvem cinza sobre a igreja, hein? Quando alguém diz isso para mim, eu falo: acho que vai chover então. A mão de Deus está pesando. Sabe esse tipo de profetada? Que na verdade, nos momentos de crise, o que nós temos que fazer é nos unir e nos fortalecer com palavras de bênção uns aos outros. Sim ou não? Você tem que fazer isso. Nos momentos de crise, sua família está em crise, o que você faz? Começa a falar mal da sua família? Ou você dá um tapa na mesa e diz: espera aí pessoal, o que é isso? Vamos nos levantar. Influenciar para o bem. Influenciar para o melhor. A história da igreja cristã, para quem não sabe, é uma administração constante de crises. Não tem uma igreja que não tinha problemas. Mas os verdadeiros cristãos se levantavam nesses lugares. Eles eram um instrumento de Deus. As coisas estão feias na igreja, vamos arregaçar as mangas. Tem um monte de escândalo, vamos tentar a gente não ter. Vamos tentar fazer nós o certo. Vamos tentar consertar as coisas. Sabe por quê, queridos? A esperança é a última que morre. Você já ouviu esse ditado, né? Mas o problema é que quando ela morre, ela mata tudo. A gente precisa tomar cuidado. Uma das razões pelas quais as pessoas saem da igreja é porque acabou a esperança. Sexta razão pela qual as pessoas saem da igreja é porque vivem decepções. Olha o que diz o versículo 21, leia comigo. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas vezes Jesus, pregando aos discípulos, disse que Ele não veio estabelecer governo nesse mundo, que Ele não veio deixar um legado nesse mundo dele, uma dinastia, igual o Dan Brown fala. Os Illuminati não são descendentes de Jesus, só para constar.
Então, queridos, havia uma expectativa exagerada, uma expectativa errada. Jesus não queria ser coroado rei, ele disse que o reino dele não era deste mundo. Por que eles estavam esperando isso de Jesus? Infelizmente, nós colocamos expectativas erradas. Infelizmente, nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. E quando nós queremos ouvir só o que nós queremos ouvir, deixamos de ouvir Deus. E passamos a ouvir o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades. Nada contra. Mas tem pessoas que não leem a Bíblia, elas preferem profecias. Preferem sonhos e visões. Nada contra. Preferem revelações. Só que quando eu começo a dar preferência a essas coisas, eu deixo de ouvir Deus falar. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Deus fala com você que você não acredita, irmão. Coisa maravilhosa. Então, esse era um dos problemas. Quem organizou a sua vida de acordo com o que Jesus disse, não se decepcionou. Sua história prova para nós. Sétima e última coisa. Qual o sétimo motivo pelo qual pessoas saem? Falta de fé, descrença. Olha só o que diz o versículo 22 a 25. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Jesus disse isso. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Você sabe que a descrença, quando nós perdemos a fé, nós geralmente expressamos num ar jocoso, num ar de desprezo, os testemunhos de quem crê. Geralmente quem não crê despreza os testemunhos de quem crê. Lê ou fala com ar jocoso. Esses dois aqui não estavam só desprezando o testemunho das mulheres, estavam também desprezando o testemunho dos discípulos, a ponto de Jesus chamar esses caras de nécios. Ele diz assim: vocês são loucos. Tipo assim, vocês não têm entendimento, vocês têm dificuldade para compreender o que acontece. A sinapse desligou, o tico e teco não está funcionando, porque vocês não estão entendendo. E muitas pessoas, agindo de maneira semelhante, acabam saindo. Eu sei que existe gente exagerada nos seus testemunhos. Eu sei que, vocês sabem que eu vivi há um tempo atrás, eu fui convidado naquele programa da Luciana Gimenez e fui falar com uma pastora que tinha ido 15 vezes no inferno e 9 vezes no céu, ou 7 vezes, sei lá quantas vezes. Ela tinha milha pra caramba. E eu quero confessar uma coisa aqui para vocês, que ninguém nos ouça. Eu tenho certeza que ela teve algum tipo de experiência, aquela mulher. Mas não o que ela dizia, percebe? Eu sabia que havia exagero no que ela dizia. Era muito espetaculoso. E as pessoas fazem isso às vezes na igreja. Elas exageram, elas querem tornar um negócio tipo top. Tão top que fica utópico. Você fala: não, isso não existe, irmão, isso não está nem na Bíblia. Eu entendo que realmente ela deve ter vivido sim uma experiência, algum tipo de experiência. Porque eu consegui discernir uma certa verdade no que ela estava dizendo, mas não era daquele jeito que ela estava dizendo, não era com aqueles exageros. E eu sei que às vezes isso é perigoso dentro da igreja, porque isso pode desviar pessoas. Só a gente precisa discernir. Mas por um outro lado, há casos verdadeiros, há casos que são extremamente verídicos, comedidos, isentos de exageros, testemunhos reais.
Como é que eu vou diferenciar isso? Como é que eu vou discernir isso? Agindo com prudência, com sabedoria, conhecendo a palavra de Deus. Porque eu acho isso muito curioso, a Bíblia diz que esses caras estavam perdidos, e sabe o que Jesus fez? Ele não orou, ele não jejuou por eles, ele ensinou a palavra. Ele discorreu desde Moisés, os profetas, todo o Antigo Testamento, sobre o que haveria de acontecer com os discípulos. Foi isso que Jesus fez. Porque quando a gente está perdido, a gente precisa estudar. Desculpa dizer assim na lata, mas essa é a verdade. A gente geralmente quer uma solução mágica, não tem solução mágica, abracadabra, em nome de Jesus, acabou o problema. Não funciona assim. É processual. A gente vai entendendo à medida que a gente vai vivendo. Só que quando a gente perde a visão, quando a gente perde a perspectiva da cruz, geralmente a gente quer jogar tudo para o alto, quer chutar o balde. Mas e aí, pastor? As pessoas saem, continuam saindo. Eu, inclusive, estava querendo sair. Mas agora, como é que fica? Como é que eu volto? Como é que eu sinto a chama arder? Como é que eu digo que esses caras disseram, olha, o nosso coração não ardia quando ele falava com a gente? E aí, Jesus fez também 7 coisas, que eu vou resumir de maneira bastante direta com eles. Primeira coisa, Jesus ouviu os caras. Então o nosso coração não é de julgamento. Quem saiu, saiu, nada disso. Vamos ouvir. O que essa pessoa tem para dizer? Jesus ouviu os caras. Jesus estava com eles caminhando, porque é muito curioso, a gente tem essa mania besta de dizer, olha, o cara se desviou. Não, ele não se desviou, ele apenas não está vindo na igreja. Ele está confuso. Ele está com o coração dele angustiado, decepcionado, triste. E Jesus estava ali com eles, mesmo estando em Emaús. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito, sempre vou acreditar no evangelho do amor. Eu não acredito no evangelho do terror. Eu não quero que pessoas vão para o céu com medo do inferno. Eu quero que pessoas vão para o céu com desejo de estar próximos de Deus. Então eu sempre vou ver Deus de maneira misericordiosa, e Deus sempre vai olhar para nós de maneira misericordiosa. Não é libertina, não tem nada disso. Mas eu disse aqui outro dia, Isaías diz isso, que Deus habita em 2 lugares. No alto e sublime trono e no coração do contrito de espírito, do angustiado. Terceira coisa, Jesus falou aos seus corações, ensinou a palavra. Quarta coisa, eles convidaram Jesus para estar com eles em casa. Eles queriam mais. Eles entenderam que faltava isso. Quinta coisa, Jesus restaurou a comunhão com eles, porque a Bíblia diz que eles partiram o pão e ali eles identificaram que eles estavam linkados, eles estavam ligados a Jesus. Sexta coisa, os olhos espirituais deles se abriram, eles viram que estavam errados. Mas a sétima, foi eles que fizeram. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para a igreja e relataram tudo que havia acontecido com eles. Talvez você esteja vivendo esse momento escuro da alma. Eu venho de domingo a domingo, não encontro razão, não encontro sentido, não quero. Talvez até um desejo baseado nesses sentimentos de pular fora, chutar o balde, não querer mais fazer parte. É um direito seu. Mas deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia só nos dá 3 opções para sairmos de uma igreja. E não existem outras. 3. Você só pode sair de uma igreja, primeiro, se você morrer. Não tem jeito. Se você aparecer aqui depois de morto, a gente repreende em nome de Jesus. Segunda coisa, você só pode sair de uma igreja se você se mudar para longe. Ou por uma questão de trabalho, ou porque você virou missionário, não sei. Um chamado de Deus.
E aí você se mudou para longe, aí não tem mais como você frequentar a igreja local. E o terceiro motivo é se você reconhecer que o seu pastor não está mais pregando o evangelho verdadeiro. São essas três coisas que te dão legalidade bíblica para você sair da sua igreja. Não existem outras. Ah, mas não tem. Biblicamente, são essas coisas que acontecem. E são essas coisas que nos dão direito legal diante de Deus. Essa história de Deus falou comigo, isso não é bíblico, irmão. Como é que Deus vai mandar você embora da igreja? Fala para mim. Se Deus está querendo que todo mundo venha, como é que Ele vai tirar você? Agora, é um direito. Ah, eu não quero resolver aquela pendência, eu não quero resolver aquele problema, eu não quero pedir perdão, eu não quero que o Espírito Santo me torne alguém maduro, eu quero ser crente pipoca, vou pulando de lugar para lugar. É que eu ia falar crente macaco, mas isso não é adequado. Então, vou falar crente pipoca. Cadê a Adrianinha? Está aí? Então, deixa eu dizer uma coisa. Se você de alguma maneira já foi contaminado por esses Cleopas, se você de alguma maneira já pensou essas coisas, que é natural, eu não vou julgar você, todos nós pensamos. Mas se hoje o Espírito Santo falou com você, eu quero dizer, há um lugar para nós. Amém? Há um lugar aqui, há um lugar na célula, há um lugar nas salas de estudo, há um lugar nos ministérios, há um lugar entre amigos, há um lugar para nós. Eu quero contar uma história do rei Stedman para vocês, é um pastor americano, e essa história é muito linda. É a história de um casal de missionários que estavam voltando no início do século XX, junto com o presidente dos Estados Unidos na época, entre 1901 e 1909, o Theodore Roosevelt. Estavam voltando em um navio e eles tinham gastado a vida toda deles em missão. E havia uma fanfarra, porque o presidente americano havia ido caçar na África. E eles estavam voltando de missões africanas para os Estados Unidos, e uma fanfarra celebrando o presidente. E aí o marido do casal missionário disse para a esposa: isso não é justo. Dedicamos nossa vida a Deus, fizemos tantas coisas, e tem festa para o presidente que foi caçar? Não há uma recepção para nós, não há nada para nós. Isso não é justo. E a esposa falou assim para ele: olha bem, eu acho que você não devia pensar assim. Mas aquilo ficou pegando o coração dele no navio, e ele ficou pensando a viagem toda, até que eles chegam no porto, no cais de Nova York, e lá no cais de Nova York tem uma fanfarra, faixas, Welcome to President, agradecendo a volta do presidente dos Estados Unidos, e não havia uma fanfarra para eles. E aí o marido disse para a esposa: bem, não tem como não pensar em injustiça. A gente dedicou anos da nossa vida nisso. Não tem ninguém aqui para receber a gente. A gente não tem nem direito a uma casa para morar. Enterramos um dos nossos filhos lá, porque dedicamos nossa vida a missões. E aí quando chegaram em casa, a esposa falou: bem, vai orar. Reclama isso com Deus. Fala para Ele. E aí o marido falou: você está certo, eu vou fazer isso. E ele entrou no quarto furioso e começou a gritar e a falar todas essas coisas e a dizer para Deus que era injusto, que não foi isso, porque havia sido profetizado bênção sem medida sobre a vida deles. E de repente ele sai do quarto com o rosto brilhando, porque a presença de Deus havia invadido aquele lugar. E a esposa fala: bem, você falou com Deus? Ele disse: falei tudo. Falei que era injusto a gente chegar em casa e não tem ninguém aqui para recepcionar, nossa casa toda bagunçada, ninguém limpou, ninguém nos ajudou em nada. Chegar em casa sem nenhum tipo de recepção, ter ainda que sair. Falei tudo para Deus, amor, que não era possível.
Era injusto demais chegar em casa desse jeito. E a esposa falou: o que Deus te respondeu? E aí ele riu e falou: ele tocou meu ombro, eu senti como ele tocando meu ombro. E ele disse: calma, você ainda não chegou em casa. O que eu quero dizer é que a nossa vida não se resume aqui e agora. O que eu quero dizer é que as decepções que você sente na igreja não resumem a glória que está guardada e reservada para nós. Mesmo que eu te decepcione, mesmo que o apóstolo te decepcione, mesmo que a igreja te decepcione, isso é apenas subsídio para você orar mais pela gente, orar mais pela nossa unidade, orar mais pela nossa história, orar mais pelo fortalecimento da igreja dos últimos dias, porque Jesus está vindo. E eu não quero mais que ninguém saia desse lugar, pelo contrário, eu quero que não tenhamos lugares aqui para todos nós nos assentarmos. Eu quero que essa igreja esteja abarrotada, que a gente tenha problemas no bom sentido, com os bombeiros, para eles ampliarem as nossas liberações, os nossos alvarás, porque tem muita gente vindo, chegando e fazendo parte de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, de uma igreja que ama. Eu quero te dizer uma coisa essa noite: há um lugar para você aqui. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.